Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o livro Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, que é maravilhoso e tem muito pouco a ver com o filme. Então, esse livro aqui, ele é de ficção e terror e pós-apocalíptica, e ele é de vampiro também. Ele conta a história do Robert, que é um cara que está sobrevivendo a um apocalipse de vampiros. A humanidade todinha virou vampiros, virou sugadores de sangue, que são vampiros muito específicos, que não saem no sol, sugam o sangue, e eles têm ali um resquício de consciência que eles tinham da época que eles eram humanos também. Então, alguns conseguem falar, dependendo das experiências que eles tiveram antes, logo antes de serem transformados. E nesse livro tem uma coisa muito legal, que é o autor apresentar um motivo, uma explicação científica para o que são esses vampiros. Então, durante a trajetória do Robert, enquanto ele tá lá sem fazer nada, né, porque todo mundo morreu, ele pesquisa sobre esses vampiros para tentar encontrar da onde que veio isso. Tá, e o que eu quero falar sobre esse livro? Eu quero falar principalmente sobre o aspecto da solidão e o impacto que a solidão tem no ser humano. Esse livro em especial, ele tem uma condição muito legal, que é o seguinte: literalmente todo mundo vira vampiro. E nessa história, ela não tem aquela coisa de, em algum lugar tem as pessoas que estão refugiadas, que geralmente tem em histórias de zumbi, né? E só tem uma pessoa que é imune a essa bactéria, né? Que no caso é o personagem principal, que é o Robert. O que faz com que ele tenha perdido toda a família dele. Ele perdeu uma filha pequena, perdeu a esposa de uma maneira extremamente traumática e não tem outras pessoas para ele conversar. A vida dele é deixar a casa dele o mais protegida possível desses animais, sair por um período de tempo de casa para procurar mantimentos, voltar e ficar em segurança durante a noite, enquanto os vampiros de noite estão ali atacando enlouquecidamente a casa dele. E ele tenta sobreviver. E isso é o que faz com que essa história aqui, que é de vampiro, fique muito mais sensível, porque a luta dele ao longo da história não é nem tanto de ação contra os vampiros em si, não é nem tanto desse tipo de sobrevivência, mas é de sobrevivência mental, porque ele tá o tempo todo aterrorizado pelos pensamentos dele, pela condição onde ele tá, pela solidão, pela falta de ter uma companhia, ter alguém para conversar, ter alguém para compartilhar as coisas que ele tá descobrindo. Ele tenta se apoiar ali, ele é uma pessoa culta, digamos assim, ele tenta se apoiar na literatura, em ver filmes, em escutar música, mas ele tem várias quedas, vários momentos da narrativa ele tem quedas depressivas mesmo. Então no livro mostra que nos momentos mais tenebrosos ali, né, ele bebe, em alguns momentos ele descobre uma coisa, só que assim que ele descobre ele já desanima porque ele não consegue rapidamente avançar pro próximo passo. Aí ele bebe, passa 2 a 3 dias bebendo, meio desacordado ali, e ele luta com isso constantemente. É uma condição que ele vai e ele volta, e tem 2 motivos em específico que essa solidão dá uma pausa e que mostram essa narrativa sobre solidão, que é o assunto que eu quero trazer hoje. O primeiro momento de pausa é quando ele encontra o cachorro, né? Como eu falei, é bem diferente do filme, mas tem um momento que ele tá ali totalmente sozinho e aparece um cachorro, e esse cachorro tá bem debilitado e tal. Imagina, um cachorro que tá vivendo num apocalipse, ele não vai chegar, você fala, vem aqui, e aí ele vai lá todo feliz. Não, ele tá com medo, então ele não vai de primeira. E aí o Robert, ele não sabe nem o que fazer. Primeiro ele fica muito emocionado, ele vai correndo no primeiro supermercado e compra um monte de coisa, se prepara ali como se esse cachorro fosse vir de toda forma. E ele não vem, tanto é que ele vai tentando construir um relacionamento com o cachorro, mas o cachorro o tempo todo com medo. E esse cachorro não chega a chegar muito perto, né? Ele, só num momento onde ele percebe que o cachorro tá doente, ele aproveita que o cachorro se aproximou para comer um pouco, uma comida que ele deixou, e aí ele agarra o cachorro e leva para dentro para tentar cuidar. E logo depois o cachorro morre. Meu Deus do céu. Essa é a primeira pausa que acontece. E a segunda pausa que acontece é um momento onde aparece uma mulher, que é a Ruth, que depois a gente descobre que, na verdade, é uma vampira de uma sociedade recém-iniciada, onde os vampiros têm uma mutação ali, onde eles conseguem ter uma inteligência, ter uma compreensão. E ela, a aparência dela é muito semelhante à de uma mulher normal. Ela usa ali uma maquiagenzinha para disfarçar a palidez,
mas ele encontra ela correndo e tal, e dá abrigo pra ela, chama ela pra ficar com ele. E da mesma forma que no primeiro momento, com o cachorro, ele não sabe como lidar, ele esquece de como que se tem aquele tato, né, de... Ah, não, o cachorro tá com medo, então ele não vai vir. Aí ele fica meio... Eu quero pegar logo o cachorro, mas eu tenho que respirar o tempo dele. Da mesma forma, com a Ruth, ele sempre quis uma companhia, mas quando ela tá ali na frente dele, ele fica com medo, ele não acredita em nada que ele tá falando. Que bom, né? Porque no final ela era uma vampira. Mas a questão é da percepção dele, e ele faz até uma autoanálise, que ele diz assim: eu deveria matá-la agora? Não deveria nem investigar, mas matar e queimar aquela mulher de uma vez? Ele engoliu seco. Tais pensamentos eram um testemunho hediondo do mundo que ele havia aceitado. Um mundo na qual assassinar era mais fácil do que ter esperanças. Então, ele, apesar de que no final das contas ele estava certo, ele faz uma autoanálise aqui nesse momento justamente de que a condição onde ele estava fazia com que ele automaticamente já pensasse em se proteger, em se isolar. Ele já está isolado há tanto tempo que a possibilidade de ter alguém junto com ele ali é mais assustadora, é mais perigosa do que romper com essa solidão. E aí eu parei pra pensar sobre esse tema da solidão, conversando com uma amiga esses dias, e parei pra pensar sobre que a gente nunca sabe o que tá acontecendo na vida das outras pessoas. Que quando a gente fica só na nossa zona de conforto, e com zona de conforto entenda, só lidando com os nossos próprios problemas, a gente se esquece de olhar para o outro, de ver o outro, de ouvir o outro e de ser transformado por isso também. E o que isso tem a ver com o livro? Isso tem tudo a ver com esse livro porque a parte mais aterrorizante dessa história não é exatamente a luta contra os vampiros, principalmente porque o personagem principal ele é imune ali àquela bactéria que faz as pessoas virarem vampiros. O principal é a solidão, é a sensação de estar sozinho em meio à multidão, que tem tudo a ver com o contexto da época que o livro foi lançado, que foi em 1954, que é uma época ali de Guerra Fria nos Estados Unidos, de iminência de guerra, e aquela sensação que as pessoas tinham de estarem sozinhos, de ter a possibilidade de, a qualquer momento, tudo que elas entendem de mundo virar de cabeça para baixo. E isso faz refletir bastante sobre como a sensação de solidão altera quem nós somos, trava quem nós somos, e impede que a gente possa ajudar ao próximo, ver ao próximo, e também impede que a gente possa melhorar. Faz a gente só afundar em todas as nossas mazelas. Obviamente a gente não tá num apocalipse de vampiros, né? Mas nós também temos essa sensação no nosso dia a dia, a sensação de estarmos sozinhos, juntos com as nossas dificuldades. Só que a gente precisa romper isso para conseguir encontrar algum tipo de auxílio. Eu gosto de ler esse tipo de livro porque mostra que essas sensações que nós temos hoje e que às vezes nós nos sentimos sozinhos mesmo no sentido de mas ninguém passa por isso que eu tô passando, elas não só são muito mais antigas do que a gente pode imaginar, como elas têm uma resposta, têm uma solução. E a solução é justamente você se lembrar que você não está sozinho, se lembrar que você tem controle de procurar ajuda, tem controle de procurar respostas, tem controle de não se entregar à sua decadência, mas de dar um passo em busca da sua salvação. Muitas vezes nós nos colocamos sozinhos, aprisionados dentro de uma caixa, na intenção de não sair, de nos isolar, de tomar a decisão que vai melhor nos proteger, como é a primeira decisão do Robert, né, quando ele encontra finalmente uma companhia. Mas na vida real isso é extremamente nocivo. Nós precisamos entender que nós somos seres sociais e que isso está dentro da nossa programação, está dentro do nosso DNA que vem de Deus. Nós somos feitos para andar em sociedade, para caminhar em sociedade, para sermos ajudados e para ajudar os nossos irmãos também. Então, toda vez que a gente se isola, a gente se priva de ser amado, se priva do amor do outro, do nosso amor próprio, se priva do amor de Deus. A gente tem que se abrir, talvez ficar vulnerável, mas permitir receber algum tipo de ajuda para não ficar aprisionado eternamente. A reflexão que eu tinha para fazer era essa, não sei se vai fazer sentido para você, mas geralmente quando eu tô lendo esse tipo de livro que é ficção, em algum momento eu tento aplicar alguma coisa na vida real, e na hora que eu vi sobre isso, desse tema da solidão, eu pensei,
isso não podia ser mais atual do que nunca. É como a maioria de nós nos sentimos e a gente precisa entender que isso não faz parte de quem nós somos, que a solidão não faz parte de quem nós somos e que nós precisamos do outro, precisamos de ajuda todos os dias. E é isso. Muito obrigada por ver esse vídeo. Espero que você tenha curiosidade para ler esse livro, tirar suas próprias conclusões. É um livro maravilhoso e é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.